Olá, tudo bem? O programa Viver na Pele está no ar. Hoje você vai acompanhar um pouquinho da rotina de quem trabalha aqui no zoológico. Do meu lado aqui, Márcia, que é bióloga responsável, pelo complexo. Conta um pouquinho da história da Santur. Então, o zoológico ele foi inaugurado em 1981, em dezembro. Ele foi feito em várias etapas. Primeiro as aves, depois os mamíferos, a parte de museu e de aquário. E assim foi, aos anos a gente foi tentando melhorar e agora a gente está fazendo uma nova fase, que é a parte de conservação dos animais, tentando colocar os recintos mais perto da natureza. E a senhora é responsável por tudo isso. Como que é a sensação? Trabalho? É uma responsabilidade muito grande, porque os animais agora, eles sempre estão em primeiro lugar, né? Porque eles estão aqui, eles precisam ser alimentados, os recintos precisam ser limpos diariamente, e eles também têm que ter o ambiente deles. Então, ele pode estar no local que as pessoas passam, eles não estão à vista. As pessoas acham, mas não tem um animalzinho aqui. Sim, ele está ali, mas ele está escondido, ele não está querendo ser mostrado. E quando ele quer ser mostrado, ele vem para frente, ele faz interação com o público, e assim é o dia a dia do zoológico. E como que a pandemia afetou esse complexo? Foi difícil, fechamos 3 meses, mas agora seguimos todos os protocolos que é solicitado. Como é um ambiente aberto, então as pessoas não aglomeram muito, mas a gente exige que elas andem com máscara, higienizem suas mãos, evite tocar nos vidros e de vez em quando a gente dá uma passadinha pedindo isso. Mas como é um ambiente aberto, então é um local que as pessoas podem vir e visitar. Vamos conhecer? Hoje viemos até o Complexo Ambiental em Balneário Camboriú para conhecer um pouco da rotina de um zoológico. O Zoosantur, como é conhecido, tem o objetivo de conscientizar a população e visitantes sobre a conservação de espécies ameaçadas. Um dos trabalhos realizados pelo Instituto Catarinense de Conservação de Fauna e Flora, responsável pelo complexo, é de resgatar animais silvestres machucados ou em situação de risco, tratar e devolver para o habitat natural. Inaugurado em 1981, o parque abrange 41,4 mil metros quadrados e é constituído de aproximadamente 1.000 animais, sendo 126 espécies de aves, 18 mamíferos e 16 répteis. A Valdira é a primeira a chegar aqui no zoológico, ela que faz toda a preparação dos alimentos para os animais, não é mesmo, Valdira? Sim. E todo dia essa rotina, cortar os alimentos, como que funciona mais ou menos a dieta dos animais aqui? Aqui eu chego às 7, aí eu coloco as verduras para cozinhar e vou cuidar das outras alimentações, que são ração, verde, legumes, que tem alguns que se alimentam com legumes também. E daí quando eu termino a parte lá, primeiro também eu tenho que abrir a câmera, tirar os congelados, porque tem uns que se alimentam de carne. Como a gente não tem uma câmera de descongelamento, então eu tenho que fazer essa rotina toda pela manhã. E daí depois eu corto as frutas e verduras, coloco nas prateleiras, tudo certinho, quantidade, nome dos animais, tudo certinho, e os tratadores vêm e começam a tratar. Bacana, a gente consegue ver aqui as verduras dos animais. E mais aqui atrás fica a prateleira onde os tratadores vão distribuir para os devidos animais. Já tem bastante comida separada aqui e são 8h45, né? Aqui fica a câmera onde a gente armazena as verduras e as frutas. Essa aqui é a câmera. Bastante coisa aqui, né? Dá trabalho. Mais pra frente a gente consegue ver. Esses são milhos? Esses aqui são para que animais? Esses aqui vão para papagaios. Papagaios. Bacana. E as verduras são mais para os macacos.
os macacos? E aqui também temos as rações. As rações ficam depositadas Sim. nesses barris. Então, como a gente viu, a Valdira prepara todos os alimentos para os animais e coloca naquelas prateleiras. Agora os tratadores vão até os recintos distribuir as comidas. A rotina dos tratadores funciona mais ou menos assim. Eles chegam, fazem toda a limpeza do local, alimentam os animais. Por exemplo, esse recinto aqui é do Guará Vermelho. Então, os animais já estão alimentados e estão finalizando aqui a limpeza do recinto. Aquele lagarto deu falar. Os animais que vivem no complexo, em sua maioria, são apreensões do IBAMA ou trazidos pelo programa Abraço Animal da Prefeitura de Balneário Camboriú. Poucos são permutados, já que o objetivo é reabilitar as espécies. Caso o animal não consiga voltar à natureza por conta de uma asa quebrada, cegueira, nasceram em cativeiro ou não estão próximos ao habitat natural, o zoo permanece cuidando deles para o resto da vida. Larissa, conta um pouquinho pra gente que sala que é essa aqui e que animais tem nesse recinto. A gente está aqui na cozinha do recinto dos lores arco-íris, que eles são um tipo de periquito, né? E aqui a gente faz toda a preparação da alimentação deles. Então eles comem 2 vezes ao dia, eles se alimentam de uma papinha especial para eles, que tem que ser aquecida. E aí a gente coloca frutinhas e ração também. Então eles comem na parte da manhã e outra parte da tarde. E daí geralmente a gente prepara aqui e depois coloca no recinto para eles. E como que é essa vida de tratador? É bem gostosa, assim, é bem suja, mas é bem gratificante, assim, a gente tá todo dia com os animais, conhecendo eles, a personalidade deles. Pra gente que gosta de animais mesmo, é muito bacana. Daí aqui tem a sementinha deles, eles comem bastante girassol, é o que eles mais comem. E daí as frutinhas. Eles mais gostam é manga daí, que é mais docinho. Uhum. Que ele toma. Meu Deus. Calma, amigo. Se você me morder, eu vou derramar isso aqui. Você tá estranhando? Tá paradinho que ele tá analisando se ele... Meu Deus. Estou alimentando um pássaro, gente. Imagens exclusivas. Eles são curiosos? Eu já fiz meu papel aqui como tratador, já alimentei uma dessas aves. Larissa, obrigado. Eu que agradeço a visita de vocês, né? Espero que tenham gostado. Opa! Os animais do complexo são alimentados com os mesmos nutrientes encontrados na natureza. Recentemente, uma empresa começou a produzir rações específicas para as espécies silvestres, com todos os nutrientes necessários, e aos poucos o zoológico está substituindo a alimentação, que é constituída de legumes, verduras, frutas, carnes e papinha, por ração. Um dos casos é do tamanduá. Essa família atualmente tem alimentação constituída 75% de papinha e 15% de ração, para aos poucos substituir completamente. A Nilza é responsável pelas suricatas, né, que são 3 fêmeas. Isso, 3 fêmeas. E aí eles comem de manhã carne moída, ovos cozidos, legumes. E à tarde só frutinhas e uma folha de couve. É o que eles comem. E a senhora gosta dessa profissão? Ah, eu amo. Eu amo.
Como que a senhora chegou até essa profissão? Olha, a minha filha trabalhava aqui, né? E daí eu me interessei, porque ela falava bastante, né? Sim. Que ela gostava, que era bom. Daí eu trabalhava de doméstica, né? Sim. Aí eu pedi para ela arrumar para mim aqui, ela arrumou e eu tô aqui já há 4 anos. Nossa. Já. E não troca por nada? Não, não. O Zosantur é uma organização não governamental e sem fins lucrativos. O local sustenta as manutenções somente com a venda de ingressos e com R$11 mil mensais de convênio com a Prefeitura Municipal por meio do Abraço Animal. Samara, conta um pouquinho pra gente quem é ele e o que ele está fazendo aqui no veterinário. Então, esse é um macaco caranguejeiro, Uhum. é o Yuri, né, que a gente colocou o nome dele, Yuri. Ele nasceu aqui no zoo, né, do nosso grupo ali de macaco caranguejeiro, só que os pais não acabaram não cuidando, e tinha um risco dele acabar indo a óbito. Então, a gente entrou num consenso, vamos retirar o animal para cuidados, né, humanos. Então, a gente faz todo o cuidado da amamentação, a gente pesa ele diariamente para ver se ele está tendo um ganho de peso, se ele está crescendo saudável. Então, a gente faz todo esse cuidado com ele, como se fosse a mãe dele mesmo. Sim. Bacana, e aqui vocês estavam explicando que também vocês pegam os animais que estão em estado crítico e fazem toda a recuperação dele. Como funciona? Sim. Então, a gente tem uma parceria, né, com o projeto do Abraço Animal, que a gente recebe animais de vida livre, tenta fazer a recuperação, né, que muitas chegam atropelado ou com uma fratura em asa. Então, a gente tenta recuperar. Esse animal recuperando, a gente faz a soltura dele no ambiente que ele foi encontrado, né? Ou numa mata próxima. Quem faz parte da família dos macacos caranguejeiros é esse pequeno filhote de apenas 4 semanas. Agora, o Yuri, como é chamado, está aos cuidados da veterinária do complexo, pois é costume dos macacos machos dessa espécie matarem os filhotes. Então, o zoo retirou ele do recinto para que possa crescer e ter uma segunda chance e, quando maior, voltará para junto de sua família. Então, o atendimento aqui no zoo, ele é mais preventivo. A diferença do atendimento com animais de vida livre, que a gente recebe do Abraço Animal, é que no zoo a gente tenta prevenir que esses animais ficam doentes. Então, a gente faz uma ronda, vê todo o comportamento do animal. Se já tem alguma coisa alterada, a gente já pega esse animal, já faz todos os exames para ver o que ele tem e já faz o atendimento. Então, a gente sempre fala que quanto menor a casuística de atendimento clínico de animais zoo, melhor. Então, a gente tenta sempre prevenir alguma doença. Então, essa é a diferença do atendimento com animais de vida livre. E como que foi a escolha da profissão? Então, eu desde pequena, eu morei no interior, então tive muito contato com animais. Mas eu queria muito trabalhar com animais selvagens. No início, eu queria trabalhar com animais a campo, que eu achava muito legal para as pessoas que trabalham com pesquisa a campo. Mas durante a faculdade, eu comecei a me apaixonar pela parte do zoológico. Daí eu fiz a minha residência, focada em zoológico, e foi o que eu escolhi mesmo, que eu me apaixonei mesmo, foi pela área de zoológico. Daí. Você se sente realizada? Sim, eu falo que eu consegui realizar meu sonho, que foi trabalhar com animais selvagens em zoológico. A Márcia acompanhou a gente em um tour pelo complexo, apresentando a história de cada animal. Esses leões foram resgatados pelo Ibama lá em Fortaleza. Os animais eram mantidos em circos e em pequenos cativeiros. Hoje vivem num espaço maior e o plano do complexo é conseguir juntar dinheiro para ampliar o recinto desses animais. Já os tigres são irmãos e foram criados desde filhotinhos em zoológico. Por isso, não podem mais retornar à natureza.
Você sabia que os felinos alimentam-se somente à noite com cerca de 6 quilos de carne crua? A rotina é feita diariamente pelos tratadores. O zoológico participa de projetos de conservação de animais em extinção. Aqui a gente consegue ver 2 mico-leões de cara dourada. Um que veio de Salvador, que é a Ivete, e o outro que veio de São Paulo, que é o Caio. Então eles estão aqui hoje no zoológico da Santur. Que tal conhecer um pouco mais a história dos animais resgatados? Vamos lá? Em 2020, 3 Bambis nasceram no complexo. Num ano de tanta tristeza, esse foi um momento de esperança para o zoológico. Essas corujas foram resgatadas pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres, mas elas não puderam ser soltas na natureza devido a problemas de cegueira e asas quebradas. Mas recentemente, o casal teve 2 filhotes, o Sirius e o Timóteo, que retornarão ao habitat natural por serem saudáveis. Estamos bem próximos deles. Parece que eles vão me atacar, mas acredito que não. Aquele ali de cima, o azul, também é uma espécie ringneck, bem rara. O complexo também conta com essa diferente espécie de galinha, chamada galinha do Japão. Esses são os papagaios de peito roxo. Após o resgate dessas espécies, o zoológico levou eles para uma avaliação em parceria com o projeto de Itajaí, Roxinhos. 6 dos papagaios não estão em condições de voltar à natureza e permanecerão no complexo, onde terão uma segunda chance de vida. Todos esses são papagaios verdadeiros, a espécie de papagaio mais ameaçada de extinção. A maioria desses foram resgatados de tráfico. Este é o casuar, uma ave australiana com garras muito perigosas. Um fato interessante é que os flamingos somente têm a cor rosada devido à sua alimentação, que se baseia em camarões que mudam a coloração do animal naturalmente branca para tons de rosa. No complexo também encontramos um falcão resgatado de apreensão. Este é uma espécie dificilmente encontrada na região. A jacutinga também é uma ave que faz parte do projeto de conservação de animais em extinção. Este é um papagaio do mangue, o segundo papagaio mais traficado no Brasil. Esse é o urubu-rei. Entre as 4 espécies de urubus existentes, o rei, o de cabeça vermelha, de cabeça amarela e o comum, o rei é que sempre se alimenta primeiro na hierarquia animal. Até as gaivotas têm espaço aqui no zoológico. Essas foram resgatadas do projeto de monitoramento das praias e foram trazidas ao complexo por não conseguirem voar devido às asas quebradas. E olha esse macaco-aranha. Viu como ele usa a cauda? É quase como se fosse um 5º membro. Aqui ficam os macacos caranguejeiros. Aqui é uma família. O pai dele se escondeu agora, mas tem um pai para tudo isso aí de macaco. Essas cobras são todas resgatadas e vindas de Fortaleza. Aqui, elas procriam e têm um espaço para descansar. O Zoo Santur também conta com museu oceanográfico. Aqui podemos ver até um esqueleto de baleia. Outro local existente para o passeio é o aquário de água doce. Bom, você conheceu muito do trabalho feito no complexo ambiental. Se quiser ver mais de perto, o zoo fica localizado às margens da BR-101, no quilômetro 137. E hoje você acompanhou um pouquinho dessa rotina de quem trabalha no zoológico. O Vivendo na Pele vai ficando por aqui. Boa noite.